Eu fiz questão, Clarissa, de trazer esse beabá, porque as coisas às vezes se confundem sobre os porquês, né? E, naturalmente, a oposição ao atual governo vai falar, olha lá, estão perseguindo. Então, a gente, enquanto imprensa, diz, o que embasa tudo isso são esses pontos aqui dessa suspeita de que Eduardo Bolsonaro está tentando interferir no andamento da justiça. Tudo isso tem um foco em 2026? Diante do seu olhar, das suas apurações políticas, isso se sustenta? De fato, tem havido uma força-tarefa em relação à politicagem de 2026? Bom, primeiro, bom dia de novo. Bem-vindo oficialmente de volta. Muito bom estar de volta, falando agora sobre esse caso específico aí do deputado Eduardo Bolsonaro. Elisa, o que a gente via acontecer lá atrás, quando Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos? Várias pessoas próximas a ele olhavam com muita desconfiança para esse movimento. Embora isso tenha sido decidido conjuntamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro para tentar fazer pressão aí no Supremo Tribunal Federal por uma decisão mais amena diante das investigações contra o ex-presidente, apesar disso, tinha muita gente que achava que não ia dar em nada. Então, alguns interlocutores ali do próprio Eduardo e do ex-presidente Jair Bolsonaro diziam, olha, ele já chegou lá, já está lá há algumas semanas, a gente fica tentando ali conseguir uma declaração de um agente público americano em defesa de Jair Bolsonaro diante da denúncia no Supremo Tribunal Federal e nada, Trump continua em silêncio. A galera ali já estava até quase desistindo de ter um resultado concreto dessa iniciativa, só que o resultado começou a vir agora e até surpreendeu a uma ala do bolsonarismo que estava olhando com muita descrença para esse movimento de Eduardo Bolsonaro. Diante desse novo cenário, a questão de 2026 aí passa a se apresentar não só para o interesse do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que diz não descartar totalmente as chances de tentar reverter o que está acontecendo com ele, mas também para o próprio Eduardo, porque Eduardo nunca foi visto ali como um nome muito competitivo na sucessão de Jair Bolsonaro. Ah, é? Por questões eleitorais mesmo, aquela ideia de que o que define um candidato é voto. E nas pesquisas, o desempenho dele não convence muito até agora. Tem muita gente que acha que existe uma resistência do eleitorado muito forte à figura de Eduardo, que ele custaria a convencer e a unir forças políticas em torno de uma candidatura. Mas, Clarissa, por isso que a gente vê Tarcísio muito forte. Mesmo que as votações dos bolsonaros para dentro do Congresso sejam sempre muito boas, né? Eles figuram ali como recordistas em votos e tudo mais, mas não dá para levar como referência o que acontece no Congresso. Uma coisa é voto para deputado federal, outra coisa completamente diferente é voto para a presidência da República. Quando a gente olha as pesquisas, Eduardo Bolsonaro, em comparação a outros nomes do bolsonarismo, custa a embalar. Tá, a gente vê, por exemplo, um Tarcísio de Freitas muito mais sólido nas pesquisas de intenção de voto. Mesmo Michele Bolsonaro, que até hoje nunca teve um aval público explícito de Jair Bolsonaro para disputar, acaba parecendo melhor posicionada que Eduardo. Só que tem uma turma que é mais anti-Tarcísio de Freitas dentro dessa equação, que está olhando para esse resultado lá nos Estados Unidos e dizendo, opa, peraí, talvez a gente consiga virar esse jogo. Porque é aquela galera que acha que Tarcísio de Freitas não tem que ser o herdeiro político do bolsonarismo, que é manter ali nessa turma mais radical, né, digamos assim, aquele bolsonarismo mais raiz, a herança política de Jair Bolsonaro, com a ideia de que Tarcísio vai fazer um movimento muito para o centro, vai trazer com ele figuras como Gilberto Kassab e partidos ali do chamado Centrão, sendo que essa turma prefere manter mais à direita o controle desse legado político do bolsonarismo. Então é dentro desse contexto que tem um grupo que está começando a ficar mais entusiasmado com a possibilidade de Eduardo Bolsonaro se apresentar aí como uma alternativa. E ele o fez, por exemplo, na entrevista que ele deu à revista Veja agora neste fim de semana, no final da semana passada, já colocou ali o seu nome à disposição e a ideia é, bom, essa projeção internacional, essa afinidade com Donald Trump poderia jogar a favor de Eduardo Bolsonaro nessa equação. Dá para dizer, nossa, ele ganha força? Cedo demais, porque como a gente disse, o que define uma candidatura à presidência é potencial de voto. Enquanto o cenário político não demonstrar viabilidade para uma eleição presidencial para Eduardo Bolsonaro, fica complicado imaginar que ele possa, de fato, se firmar como herdeiro político do bolsonarismo. Mas que surge uma luzinha no fim do túnel aí para ele, surge.